Muito bem, continuando aqui a reação, o bate-papo aqui dos 4 jornalistas do Gazeta do Povo, Ricardo Sabag, Jones Rossi, Paulo Pozanoff Júnior e o Evandro Schenkel, que está contribuindo bastante aqui, por enquanto, nesse debate. Ele foi o que mais trouxe informação, né? Parabéns aí para os comentários do Evandro, e a gente vai seguir porque a gente quer saber o que aconteceu no dia da facada de Adélio Bispo em Jair Messias Bolsonaro, lá em Juiz de Fora. Eles estão comentando o documentário feito por Joaquim de Carvalho, jornalista que tem o maior mérito da cobertura do caso Adélio, na minha opinião. Foi atrás da irmã, conseguiu levar ela até o presídio, conseguiu declarações impactantes e fez um documentário pelo Brasil 247, falando e questionando a veracidade da facada, e a gente está aqui apurando isso. Quero saber a sua opinião, quero saber se você concorda com o Joaquim, se você concorda com a minha opinião, que eu já dei aqui várias vezes, e se você concorda com a opinião dos 4 amigos aqui da Gazeta do Povo. Segue aí pra gente, vamos lá. Da teoria da conspiração é de que houve movimentação na conta do Adélio, que o advogado é um advogado e que não se sabe quem financiou o advogado do Adélio. Veja, aí também vai junto com aqui a esquerda está se colocando ao lado da direita, que existem as mesmas perguntas, né? O que você pode alegar? Assim, houve uma verificação do volume financeiro. O volume financeiro é ridículo, é 8 mil reais, 8 ou 6 mil reais que se encontrou na conta dele. Ele tinha feito, inclusive, um acerto de um desligamento trabalhista de algum lugar que ele tinha. Na questão dos advogados, para a população, talvez isso não seja tão óbvio quanto é para quem cobre geral. Então, assim, eu já cobri geral bastante tempo, o Jones já cobriu geral bastante tempo, o Sabag cobriu um pouco, mas é muito natural nesse mundo. Eu não, que eu sou intelectualoide. Você sempre foi do DCE, né? Ficava no ar-condicionado, burguesinho. Ficava lendo livrinho de poesia. Eu fui repórter de polícia, rapaz, olha aí. A gente sabe como é natural quando um caso criminal ele ganha repercussão, ninguém precisa pagar esse advogado, porque os advogados eles compram essas causas e eles inclusive assediam para eles conseguirem essas causas, porque são causas muito importantes e não é porque ele vai colocar o nome dele na opinião pública. Por mais que ele saiba que a pessoa é um assassino, o que está aqui é a tese. A tese é ele pegaria 170 anos, mas olha como eu sou bom e eu vou conseguir fazer chegar a 50 anos apenas. E isso fica mais claro, Evandro, no documentário lá da Elise Matsunaga, que é um advogado também desse, que vê a oportunidade no caso e pega o caso e tal, mas isso também não é tratado como, nossa, o que está por trás. Não, está muito claro que o cara tinha interesse publicitário, digamos assim, no caso. E em todas as cidades, em todos os estados... O Pavinato trouxe, né, que os advogados que entraram no caso da defesa do Adélio tinham passados de defesa do PT. E realmente é intrigante, porque, como ele cita o caso da Matsunaga, da von Richthofen, advogados amam casos midiáticos. Mas nesse caso, foi de uma inocência um advogado, no caso foi o Zanoni, tinha passado de defesa no PT, pegar esse caso em troca de visibilidade, porque iriam fazer a associação, como é o que eles vão trazer ali, eu tenho certeza. Então, isso é uma coisa mal explicada. Isso é um ponto aberto aqui, é uma ponta que não fecha, não está bem amarrada, né? Esses advogados com um passado de defesa do Partido dos Trabalhadores se envolverem com um caso que eles saberiam que poderia trazer problema. Então, vamos continuar aí. Sempre vai ter aqueles 5 ou 6 advogados que compram essas causas, né? Aqui a gente tem lá o Elias Matarassad, se eu não me engano, né, que pega o Morro do Boi, a mulher foi violentada durante não sei o que, teve uma repercussão danada, ou o assassinato de jogador, ou... Daledoni, que vive e defendeu lá o cara que chocou a mulher em Guarapuava, matou a mulher. Ele também pegou? Cláudio Daledoni Júnior. O Daledoni. Qualquer advogado criminalista. Mas, enfim, eles estão no papel deles, né? Todo mundo merece. Não há um problema nenhum, né? Só que, lógico que isso passa para a sociedade, mas quem está pagando isso? Um ferrado, né? Um desempregado,
e que está indo lá e, de repente, tem um advogado que entra de jatinho? Como que é isso? É isso. Esse é o... É que, no caso, esses advogados não querem aparecer, né, Evandro? No caso do... Não, que é assim, teve... O que eles falam é que é quando perguntam, pelo que eu entendi, tá? Eu posso estar cometendo aqui uma fake news, mas pelo que eu entendi é que eles não falam quem paga o advogado. O advogado não fala quem está financiando ele, o que provavelmente me leva a crer que é ele mesmo que está fazendo pela causa, né? Pela causa não seria de se espantar. O advogado principal, o testa de ferro aí da defesa, ele diz isso, que existe um financiador, que ele não pode revelar quem é, que é alguém que seria ligado ao Délio por envolvimento com a igreja, ou alguma coisa assim. Mas é isso que o Evandro falou, ele pode perfeitamente estar ele mesmo fazendo a defesa às suas próprias expensas, porque interessa a ele, talvez, ele ganha com, não sei se o que interessa, mas ele ganha em visibilidade. Tá aí o nome do pelo sujeito. que eu pesquisei, ele já defendeu outro caso de vulto lá em... A Stang lá, a freira, os... isso acho que aparece até na... assassino da Dortstein. Isso. Então, quem pega o caso da Stang, obviamente é alguém que quer a projeção, né? Não é qualquer pessoa. Então, assim, só que isso, obviamente, e aí, veja, toda a teoria da conspiração ela tem que trabalhar com pontos que são abertos e de difícil compreensão, né? Senão você não teria uma teoria da conspiração. E às vezes a gente trata como algo muito impossível, mas veja, a gente tem uma teoria da conspiração que a gente supõe que... não, deixa. Vai, vamos continuar. Eu ia fazer uma piada, mas eu vou Fique até o fim do programa, a gente vai dizer qual é a teoria da conspiração. Jornalista, quando se junta, não presta. Tá? Mas, assim, é nessas brincadeiras e nesse papo descontraído que saem os bastidores. Tá? Então, com certeza, o Evandro Schenkel ia fazer uma brincadeira apropriada. Vamos ver se ele solta a brincadeira até o final. Agora ficamos curiosos. Qual é a teoria? Pare tudo! A teoria da conspiração mais conhecida é aquela do morcego que viajou das cavernas sem deixar nenhum rastro e apareceu no mercadinho municipal de uma cidade chinesa aí. É só isso. Covid, né? Geração agora COVID, tem uma, Evandro. Tem uma que é outra coisa mal explicada. Sim. Essa daí é a melhor. A gente acredita. O vírus mutou dentro dele mesmo, né? Porque ele não deixou nenhum rastro de ter contaminado outra pessoa. Mas é óbvio, eu estou tratando 1.900 quilômetros. Só para deixar claro, estou tratando com humor, tá? Humor não estou pode. afastando a teoria Você não estava acompanhando a CPI da Covid. Daqui a pouco chega a polícia do humor aí. O Omar Aziz disse que não pode humor na pandemia, né? Mas, assim, a gente está falando aqui de teorias da conspiração e eu estou pensando, eu não lembro que parte do filme exatamente, mas que me lembrou, a gente vai acabar falando de outros filmes e tal, daquele filme dos irmãos Coen, lá, eu acho que é dos irmãos Coen, né, o Queime Depois de Ler, que também tem isso, né, as pessoas se sentem participando de uma conspiração e daí elas se sentem participando de algo maior e isso dá um certo sentido à vida delas. Então, assim, tentando tirar algo de bom dessa 1h44 da minha vida que eu joguei fora, eu tiro isso, assim, de notar, de perceber como tem muita gente que acredita muito nessa história lá de todo mundo é burro. Olha, gente, eu acho assim, falar que você jogou fora 1h44 assistindo fakeada, eu não acho que eu joguei fora. Não quero defender o documentário não, tá? Vejam bem o que eu vou falar aqui. Existem pontos ali que o Joaquim traz com propriedade, tá? Tem pontos falhos? Sim, tem. Mas teve muita coragem envolvida. Agora, sabendo que teve um financiamento para fazer o documentário, teve também um interesse comercial em cumprir a pauta. Tá? Então não sejamos inocentes. Agora, eu acho que não é jogado fora. É importante você ouvir os dois lados. Eu mesmo assisto o canal esquerdista pra caramba. Porque eu quero saber o que o outro lado está pensando, para ver se faz sentido. Como jornalista é minha obrigação. E eles assistiram também. E eu não acho que joga fora, não. É aí que você tirou base para fazer a live de vocês também. Esse é o ponto. Vocês estão gerando um conteúdo em cima de um outro. Quem teve a coragem de fazer o conteúdo controverso?
o Joaquim de Carvalho. Eu acho que cabe o respeito, tá? Respeito. Você não precisa concordar, mas respeita, porque foi lá, fez a investigação em loco, ninguém teve a coragem de fazer o que ele fez. Então, merece respeito o Joaquim. Não é porque é meu colega mais próximo, não, eu ainda não conheço os rapazes aí. Mas falar que perdeu 1h40 acho exagero, porque você não perde tempo. Na vida você não perde nada, né? Ou você ganha, ou você aprende. Nesse caso, se a gente não ganhou nada, pelo menos eu quero ver a parte do médico ali, do pastor, se vocês vão comentar a questão do Bolsonaro ter tido um problema de saúde, e de fato tem a imagem ali. Essa é a pergunta que eu tenho. A gente está atrás dessa resposta. E se for o caso, eu vou atrás deles também para a gente se juntar e ir em busca dessa resposta. O que o Bolsonaro tinha na barriga no dia da missa ali, 4 meses antes da facada? É um ponto a ser respeitado. Poderes para juntar pontinhos, e também isso é a parte mais legal, que é das pessoas que se sentem assim participando de uma coisa muito grande. Isso dá um sentido à vida delas. Tirando alguma coisa de bom no filme, na minha nota lá final, talvez eu ressalte isso. É isso mesmo. Isso é a única coisa de bom que tem o filme. Olha, eu ia sugerir a gente nem dar nota, mas vamos lá, né? O Sabag tá quieto. Eu tô escutando vocês, depois eu vou falar a verdade. Eu só ia falar que assim, pô, depois que deram 66 mil reais lá pro cara fazer o filme, a última coisa que ele poderia fazer era voltar sem a história, né? É verdade. É um ponto. É um ponto. Tendo prova de que teve essa arrecadação, é um ponto. Porque tem umas partes ali, por exemplo, tem uma hora que ele pega lá um tweet do Carlos Bolsonaro falando que a imprensa não deu atenção a um atentado ao Trump. Ele, olha só, essa narrativa já estava sendo gestada desde 2016. Cara, 2 anos antes, o cara falou assim, olha, eu vou twittar isso, e isso vai ser um aviso. Cara, o cara tinha que justificar os 66 mil reais, cara. Cara, eu não tinha pensado nisso, mas enfim, no final das contas faz sentido, né? Eu fui ver a landing page lá do Catarse e o vídeo que ele colocava antes de fazer, né, chamando. É exatamente o documentário. Ele promete, vamos investigar isso, vamos aquilo, isso daqui tá estranho, isso aqui dá estranho. No fim das contas, deram o dinheiro, ele foi para a investigação e voltou com a mesma coisa que ele tinha antes. Cara, ele conheceu Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade muito interessante, ele conheceu Juiz de Fora. Eu acho que é válido. Com 66 mil reais, Evandro, com 66 mil reais, você iria para Juiz de Fora? Para onde você iria? Eu ia para fora. Não, 66 mil reais dá para o cara fazer um baile documentário. É legal a parte, a gente não comentou, né? A parte que ele dá entrevista para ele mesmo. Eu ia falar desse formato. Fala aí, Sabag. Esse barulho aí é proposital. Isso aí é um grupo. Muito estranho. Instalou aí para atrapalhar o Quarentena Cult. O Joaquim de Carvalho. Me dá 66 mil reais que eu faço um documentário sobre a origem desse barulho. Sobre a obra em cima da sua casa. O Joaquim de Carvalho, ele é um jornalista que hoje ele é colunista do Brasil 247, que é um veículo que tem uma visão à esquerda, né, da situação política brasileira. E ele tem uma carreira antes disso, ele foi repórter da TV Globo, foi repórter da revista Veja, e ele é um jornalista que tem muito cacoete de repórter de televisão, né? Então, eu concordo com o Evandro quando ele fala assim, não é bem um documentário, tem mais uma cara de reportagem especial, e é isso mesmo, a maior parte do filme ele faz ao estilo de reportagens especiais, essas dos programas dominicais, né? Em que Goulart de Andrade, não pareceu o Goulart de Andrade? Aqui agora, aqui, nessa região. Ele tem isso, né? E assim, aí é permeado isso pela edição do filme, que sempre tem trilha de mistério horrível, assim, né? Que acompanha. Tem, quando ele começa a falar, só falta a trilha do tubarão, né? E aí ele insiste bastante nisso, ninguém na cidade quer falar sobre o que aconteceu e tal. Então ele tem uma competência ali, né, técnica de fazer televisão, que é o histórico que ele tem e tal. Então você vê que é uma pessoa que tem muito jeito ali de falar com a câmera e tal. E no começo isso parece até... Eu acho que eu queria até dizer isso, assim, acho que há coisas relevantes no trabalho que ele faz. Acho que quando ele vai entrevistar algumas pessoas, quando ele vai até a cidade,
Quando ele fala, por exemplo, a entrevista do presidente da Associação Comercial de Juiz de Fora, que foi quem patrocinou a ida do Bolsonaro durante a campanha para lá, é uma entrevista longa. Ninguém fez isso. O sujeito explica Ninguém bastante fez coisa, isso, por mais né? que Então tenha ele ouve pessoas ali que têm algo a acrescentar. E, de fato, o Evandro lembrou bem também, casos criminais costumeiramente vão deixar pontos aí sem uma explicação muito clara. Não existe uma investigação perfeita sobre um caso criminal, né? Você não vai lá descobrir tudo o que aconteceu, qual era o detalhe, qual era a motivação de todas as pessoas e tal. Então é natural que uma investigação como essa você consiga levantar lebres que estão aí até hoje, dúvidas que eram no ar. O Tiger King é isso, né? E todos esses documentários da Netflix, Todos basicamente esses criminais, isso, sempre vai ter alguma coisa que você possa levantar como suspeita, né? Só que aí o que o Joaquim de Carvalho faz? Ele para além dessa parte, trabalho mesmo, que ele foi até a cidade, entrevistar pessoas e ligar os pontos, mostrar qual foi a trajetória, acho que ele faz alguma apuração importante ali, de ver o inquérito, ver o que apareceram dos depoimentos e tal, assim, ele tem uma parte disso que é apuração, que eu não acho que ele tenha sido mal intencionado em trazer isso. Então, quando ele explica qual foi o trajeto do Bolsonaro, eu hoje, espectador, vendo isso, eu não lembro qual era a agenda do candidato aquele dia, não lembro disso, lembro da facada, né? Então ele explica, olha, ele veio aqui, ele se reencontrou com não sei quem, ele deu essa entrevista, ele falou tal coisa, ele foi para tal lugar, encontrou com outra pessoa, ele estava vestido desse jeito. Então, assim, tem uma série de informações que ajuda você a entender um pouco mais, ou relembrar o episódio daquele dia. No entanto, isso que o Jones trouxe, a forma como é apresentada a tese do filme de que essa facada foi falsa, em alguma medida, eles nem isso deixam claro, né? Se foi uma facada falsa, se foi uma facada de verdade encenada, se foi uma conspiração com o Adélio, tipo, o pessoal favorável ao Bolsonaro convenceu o Adélio e o Bolsonaro a fazer uma encenação de alguma coisa, não deixa claro o que é, né? A tese, os elementos que ele junta para tentar tornar essa tese crível, eles são puramente especulativos, são só ilações. Então, e aí isso que o Jones falou, ele entrevista a si mesmo. Porque o filme começa com o que parece ser uma reportagem, então o repórter lá segurando o microfone, fazendo aquilo que no jargão a gente chama de passagem, né? Que é aparecendo o repórter na frente no vídeo ali e tal. Só que tem outros trechos, boa parte do trecho, em que ele dá um depoimento, ele, o próprio jornalista, dá um depoimento, em que ele vai tecendo essa linha de conclusões que ele tem para tentar justificar que o episódio é falso, né? E ali você tem ilações de toda sorte, que não tem qualquer tipo de correspondência com o mundo real. Não tem. Ele olha várias imagens, essas imagens que a gente já viu desde então em redes sociais, imagens de gravações de celular, né, do episódio e tal, e daquela confusão, e de gente falando no meio, o que aconteceu, aquilo. E ele, várias vezes, o filme mostra essas imagens paradas ou em slow motion, e aí põe uma flechinha ali e fala assim, olha, nesse momento está acontecendo tal coisa. E aquilo ali é uma interpretação puramente particular do que você acha que está acontecendo. Como que você vai entender qual era a intenção daquilo, ou justificar que o sujeito faz um gesto com a mão e que aquele gesto significa tal coisa? Por exemplo, no fato, e é um fato, que o Adélio tentou se aproximar do Carlos Bolsonaro no dia 6, lá em Juiz de Fora, existe uma imagem que o Carlos Bolsonaro está fora do carro, o Adélio se aproxima dele, e o Adélio tenta tocar no Carlos Bolsonaro, o Bolsonaro entra no carro. É isso que a imagem mostra. Bom, a explicação que o filme traz é que, olha, isso prova que o Carlos viu o Adélio se aproximando e fugiu da presença do Adélio, entrou para o carro, né? Outra ilação que é perigosíssima fazer assim, Bolsonaro foi alertado por várias pessoas de que naquele dia ele precisava usar um colete à prova de balas. Vários dos seus colaboradores disseram que ele deveria usar. Eles levantaram essa questão. Esse é um protocolo diário, né? Assim, obviamente um protocolo diário. Quem fez tantos avisos? Qual era a suspeita que alguém da equipe do Bolsonaro tinha de que naquele dia poderia acontecer algum atentado, alguma coisa assim? Não explica, não mostra, não traz novidade alguma disso. São ilações. Vou te falar mais, Sabag, só para complementar, é que tudo isso era fato noticiado. Você tem o Carlos Bolsonaro, ele não está revelando uma imagem do Adélio chegando e o Carlos
entrando no carro. Você tem já o Carlos Bolsonaro dando entrevista e falando que foi tocado, que algo tirou ele dali, porque pode ser que, inclusive, o Adélio, vendo que não ia conseguir chegar no Bolsonaro, poderia ter tentado acertar o Carlos. Pode ser. Aqui também eu estou numa teoria, só na questão de teoria. São possibilidades. Possibilidades, assim. Mas o próprio Carlos chorando, ele fala, alguma coisa me tirou dali, enfim, tudo aquilo aconteceu. Que o Bolsonaro não respeitava as regras de segurança, gente do céu. É hoje. Mas até só... hoje, exatamente, até hoje. Não, e uma coisa... Muito bom. Vamos dar um break aqui para poder, né, contextualizar as coisas. Tem essa imagem do Carlos Bolsonaro. Eu perguntei para o Joaquim, ele sugere que o Carlos tenha entrado no carro para que o Adélio não conversasse com ele. Em contrapartida, o Carlos fala que se entrou no carro porque se sentiu ameaçado quando viu o Adélio. E aí a gente tem um vídeo de um podcast do Segurança Max falando que dias antes ele tinha perseguido supostamente o Adélio, que estava de olho no Carlos Bolsonaro. Então ele já estava com o sinal de alerta ligado. E casa a narrativa. Assim como casa a narrativa de que o Adélio teria ido procurar ele. E é por isso que a gente precisa saber o que tinha nos 3 celulares de Adélio Bispo, que foram apreendidos pelo Clenis, que vocês sabem que a gente está conseguindo contato, mesmo dentro de um presídio militar. É por isso. Por isso que eu preciso do apoio de vocês para a gente continuar na nossa investigação. A gente vai dar um break aqui, né? Esse é o segundo vídeo dessa videoanálise do pessoal aí do Gazeta do Povo, contestando o documentário da fakeada no coração do Brasil, do jornalista Joaquim de Carvalho. Gostou? Curte, compartilhe, fique comigo se você quiser assistir na sequência, se não, pode fechar o bloco aqui que a gente vai abrir o outro vídeo. Muito obrigado.